série de pregações baseada na nossa leitura bíblica devocional. Nós vamos ler um dos textos que nós lemos essa semana, e um dos textos foi Samuel, capítulo 12, versículo 12 ao 25. 1 Samuel 12, do 12 ao 25. Muito bem. Se você encontrou, vou pedir para você ficar de pé. 1 Samuel 12. A 25. Acredito que os irmãos já tenham encontrado, então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estavam avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aqueles que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver esse grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita de trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Vamos orar. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine o nosso entendimento, e que essa palavra ela possa causar um impacto grande nas nossas vidas, para que nós possamos ser transformados. Tem misericórdia de nós e fala-nos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, queridos. Muitas vezes a gente não percebe, mas a nossa vida ela é formada por ciclos, vários ciclos. Nós temos, se a gente for começar a fazer aqui, né, alguns recortes de período na nossa vida, a gente se lembra que o primeiro deles está naquele que acontece no ventre da nossa mãe, quando a gente passa ali por volta de 9 meses. Depois vem aquele período, né, que é um outro ciclo, que é a fase da amamentação, depois o período da infância, depois a adolescência, depois a fase adulta e por último aquela fase na qual eu estou me encaminhando, né, e já estou bem perto, que é a fase da terceira idade. Nossa, vai chegar lá também. Dentro desses ciclos,
nós vivemos outros ciclos, e isso que é interessante. Às vezes alguns ciclos são mais curtos e outros às vezes mais longos, como por exemplo o período em que a gente está na infância e a gente frequenta a escola, né? Esse é um período que se encerra ali, ele começa quando a gente é jovem e vai se repetindo até a nossa juventude. E um outro ainda é o nosso ciclo profissional, que começa ali com o nosso primeiro emprego, passa por várias fases, né, até em momento em que ele se encerra na nossa aposentadoria. Outros ciclos também são ciclos familiares. Ciclos são um dos ciclos são daqueles que existem quando nós estamos na casa dos nossos pais. A nossa vida parece ali que ela segue um determinado padrão, e isso se encerra no momento em que a gente se casa e um novo ciclo começa na nossa vida. Esse ciclo também ele acontece no momento do casamento. A gente se casa e esse ciclo termina quando a gente perde um cônjuge ou quando infelizmente há uma separação do casal. E daí por diante, queridos, nós podemos identificar vários ciclos se pararmos para organizar a nossa história em períodos, né, como se fossem perícopes, diriam aí os teólogos. E é exatamente sobre isso que o texto de hoje está nos falando. O início de um novo ciclo na história de Israel. Queridos, se nós observarmos os nossos estudos na leitura bíblica devocional, a gente vai ver que a história de Israel também é formada por vários ciclos. Se nós olharmos um pouquinho antes, né, desse contexto no qual nós nos encontramos, ali naquele período inicial da nação, nós vemos que há o ciclo dos patriarcas, né, que começou em Abraão e foi até José. Nós vemos também que um pouco depois começou aquele ciclo, que é o ciclo da escravidão, que vai logo depois da morte de José até o momento em que Moisés retira o povo do Egito. Depois nós temos aquele ciclo dos 40 anos da libertação do povo no deserto, quando foi de Moisés até o início do ministério de Josué. E depois nós temos esse período que nós acabamos de estudar, que é o período de Juízes, que vai de Josué até Samuel. Mas agora, irmãos, um novo ciclo está surgindo, que é o período da monarquia, o período dos reis de Israel. Todos esses ciclos, irmãos, eles são períodos distintos e claramente identificáveis. Eles são marcados por personagens diferentes, culturas diferentes e desafios que são próprios de cada uma dessas épocas. Mas apesar dessas diferenças, uma coisa não muda em nenhum dos ciclos. A todos os personagens bíblicos, Deus propõe bênção e proteção a quem se aliançar com Ele. E para todos há somente uma condição, que é a obediência. Se eles procedessem assim, eles seriam participantes daquelas bênçãos que Deus deu a Abraão. E eles seriam o povo de Deus, e Deus seria o seu Senhor. E o que a gente vê em cada um desses ciclos era que alguns homens eram tementes a Deus, e por isso eles eram abençoados. Mas outros irmãos, com outros não acontecia isso. Alguns eles rejeitavam o Senhor e acabavam passando por momentos difíceis, não podiam contar com a proteção divina. Mas a pergunta que a gente faz: por que Deus fazia assim? Você pode se perguntar em algum momento por que as pessoas eram forçadas a obedecer ao Senhor. E durante muitos anos, queridos, no período em que eu comecei a ler as Escrituras, eu me perguntava sobre isso também. Como Deus, Ele pode obrigar alguém a obedecê-lo? Mas na verdade, irmãos, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente percebe que ninguém era forçado a obedecer ao Senhor.
se observarmos bem os textos, veremos que Israel sempre tinha uma escolha a fazer, obedecer ou não obedecer. Desde seu início, a Bíblia enfatiza a importância das decisões do homem. E é por isso, porque a nossa fé, queridos, não é um mero misticismo, mas sim uma fé que tem como objeto um ser inteligente e pessoal. Segundo as Escrituras, irmãos, Deus nos chamou para um relacionamento, e se formos chamados ao relacionamento, precisamos fazê-lo voluntariamente. Ninguém, irmãos, pode amar uma pessoa se isso não partir de sua própria vontade. Por exemplo, queridos, alguém ele pode ser forçado a se casar com uma outra pessoa, mas jamais conseguirá amar por decreto, porque alguém está forçando a amar, porque algum documento diz que ela precisa amar a outra pessoa. Porque o amor é um sentimento autônomo, fruto da vontade daquele que ama. E para que Deus pudesse ter um relacionamento com as suas criaturas, eles, de maneira voluntária, deveriam escolher livremente amar a Deus. Por isso é que toda a história bíblica tem como pano de fundo a aliança. Isso porque uma aliança, irmãos, pressupõe escolha, decisão, vontade. Afinal, para se entrar num contrato, numa aliança, é necessário ratificar, concordar ou endossar os termos ali assinados. Muitas vezes, queridos, Israel foi infiel a essa aliança, mas Deus continuava fiel. E durante boa parte do período dos juízes, Deus agiu pacientemente com o seu povo. Conforme nós vimos, quanto mais eles se distanciavam da aliança, isso está lá no livro de Juízes, mais se distanciavam de Deus e mais parecidos ficavam com os povos cananeus. Isso é o que a gente vê. E o livro de Juízes nos mostrou que se Israel continuasse daquela forma, tomando aquelas decisões, não sobraria mais Israel. Israel desapareceria. A promessa de Deus a Abraão, queridos, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, não se concretizaria. Não porque Deus houvesse falhado, mas porque Israel não estava cumprindo a sua parte no acordo. Então, queridos, apesar da monarquia não ser o ideal de Deus para com Israel, ainda assim ele estava disposto a dar uma nova chance para o seu povo. Apesar de Deus não ter colocado a monarquia como algo que estava nos seus propósitos iniciais, mas Deus estava disposto, queridos, a dar essa segunda chance ao povo de Israel. E Samuel, ele foi o escolhido para fazer essa transição. E Saul foi o eleito, o rei eleito pelo povo, e mesmo não sendo o ideal divino, o Senhor estava disposto a abençoá-los, caso eles fossem obedientes. Veja, queridos, o versículo 13 e 14 desse capítulo 12 que nós lemos, diz o seguinte: agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Novamente, a escolha está diante deles: obediência e não obediência. Para ser participante da aliança e, consequentemente, receber as bênçãos, era necessário obedecer. Queridos, eu gostaria de fazer algumas aplicações desse ciclo, desse trecho que nós lemos nessa manhã. E eu disse para vocês nessa pregação que Israel estava vivendo um novo ciclo.
e que esse novo ciclo era decorrente do desgaste inevitável do sistema dos juízes, onde o povo já não estava mais servindo e obedecendo ao Senhor, estava servindo os deuses, os ídolos de Canaã. O povo, queridos, eu falei que se distanciou tanto de Deus que foi necessário uma mudança, porque do jeito que estava, não dava mais. E da mesma forma, queridos, muitas vezes novos ciclos se instalam em nossas vidas e eles vêm não exatamente porque Deus desejou que fosse assim, mas porque a nossa vida, entre aspas, saiu dos eixos. Às vezes é a perda do emprego, às vezes é a dissolução de uma família, de um noivado ou de um casamento, ou então a extinção de um projeto ministerial. Tudo isso pode ser decorrente de erros nas tomadas de decisão durante a jornada da vida, de pecados que muitas vezes nós tomamos, não resolvemos e as coisas vão tomando o rumo que não deveria. Às vezes, nós somos responsáveis pelo fim de um ciclo de virtudes na nossa vida, mas outras vezes não. Se em algumas ocasiões nós podemos contribuir com as nossas falhas, seja por pecados conscientes ou inconscientes, em outras as mudanças elas ocorrem independente da nossa vontade ou da nossa participação positiva. Mas a verdade é uma mudança se fazia necessária em Israel e junto dela Deus lhes dava a chance de recomeçar. Um novo ciclo é sempre uma nova chance. Um novo ciclo é sempre uma nova oportunidade que nós temos. Mas, irmãos, eu vou fazer um pedido a vocês, que vocês não confundam a minha mensagem com essa ideia de autoajuda que é só você digitar no YouTube, né, coach, né? Vai aparecer uma pessoa dizendo, te dando as melhores formas para você organizar, para você ter uma vida melhor, para você ter uma segunda chance. Eu não estou querendo usar essas palavras que são belas, muitas vezes usadas, mas que muitos desses coaches nem mesmo aplicam às suas vidas. Eu falo de um recomeço segundo as Escrituras. Eu falo de uma nova chance, porque a Bíblia nos mostra que Deus, Ele é misericordioso. E por mais que a nossa vida tenha saído dos eixos, ou por nossa culpa, ou por culpa de outros, Ele pode sim refazer a sua vida. Amém, glória a Deus. O segundo aspecto da mensagem, queridos, eu disse que Israel estava vivendo um novo ciclo, mas que nesse ciclo Deus estava reafirmando os termos da aliança, que era necessário estar aliançado com aqueles termos. Se fossem fiéis, seriam abençoados, mas se insistissem em fazer o mal, seriam destruídos. E do mesmo modo, queridos, para que haja bênção em nossa vida, é necessário o compromisso. Queridos, não há nada de mal em desejarmos ser abençoados. Às vezes a gente fica com a consciência meio culpada, né? Não, eu quero agradecer, não vou pedir nada. Não, a Bíblia, é claro, você tem que agradecer, tem que ser grato ao Senhor, porque Ele é sempre bom na sua vida. Mas a Bíblia também nos ensina que nós podemos pedir e devemos pedir. Isso é algo bom. O pai, ele espera, né, que o filho lhe peça algo para lhe dar, né? Quantas vezes eu falo isso para os meus filhos? Você quer alguma coisa de presente, quer alguma ajuda? Porque eu tenho prazer em ajudar, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho prazer em ajudar os meus filhos, né? E faço isso sempre com muita alegria para eles. Então, existem algumas situações que nós realmente precisamos pedir a Deus, mas o Senhor, Ele está pronto a abençoar não apenas os crentes, mas qualquer pessoa. Olha que interessante, Mateus 5,45 diz o seguinte, Jesus falando ali no Sermão do Monte, porque Ele, Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, né? A nossa teologia, a nossa doutrina chama isso de graça comum, queridos. E para você entender, né, o dicionário teológico ele dá a seguinte definição de graça comum: graça comum é um favor geral de Deus
pelo qual ele restringe o pecado à sua consequência, ele mantém a vida e a cultura humanas e concede uma variedade de dons e bênçãos para todas as pessoas indiscriminadamente. Deus, ele está pronto a abençoar a todas as pessoas, mas essa graça comum não é isso que eu estou falando nesse momento. Eu estou falando de algo superior, algo melhor. Deus prometeu bênçãos especiais para os que estão debaixo da aliança. Isso significa que a Bíblia nos garante que Deus estará pessoalmente cuidando de nós em todas as circunstâncias. Você não é mais um no universo a ser abençoado por Deus, onde as misericórdias do Senhor estão estendidas sobre a sua vida. Há mais do que isso, o próprio Deus é o seu Pai, porque fomos adotados em Jesus Cristo, e Ele cuida diretamente daqueles que estão aliançados com Ele. Para que você, irmãos, seja participante dessas bênçãos, é necessário obedecer, não há outro caminho, senão você só vai provar da graça comum. Essa que é a grande realidade. É necessário compromisso com a palavra de Deus, com os seus mandamentos. O grande problema, queridos, de muitas igrejas é oferecer um evangelho em que Deus tem toda a obrigação de nos abençoar. Enquanto nós não temos nenhuma obrigação com Ele, nós não temos nenhuma necessidade de compromisso. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Queridos, eu vou concluir essa mensagem de hoje lendo aquele versículo que nós lemos, o versículo 20 de 1 Samuel 12. O versículo diz o seguinte: respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, contudo não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não tenham medo, ele diz para o povo. Naquele momento, ele orou ao Senhor, pedindo que uma chuva, uma tempestade viesse, né? Aquela chuva e a tempestade, que ele diz a mesma coisa que, imagina a nossa chuva de verão, né? Aquela tempestade que cai no Rio de Janeiro, né? Que alaga tudo, aqueles raios, né? Fortíssimos que caem, é algo parecido com aquilo, só que imagina isso acontecendo no mês de julho ou de setembro, onde de fato essas coisas não acontecem na nossa região, né? Algo característico, o povo ficou amedrontado porque viu que aquilo não era uma ação natural, mas era uma ação sobrenatural de Deus. Os trovões e chuva causam medo a essas pessoas. Era uma época que isso não aconteceria. Esse era o sinal que Deus estava lhes dando, algo que havia acontecido, muito parecido no momento em que a lei foi dada no período de Moisés. Raios e trovões aconteceram também no Monte Sinai, onde Deus estava reafirmando ali os seus mandamentos. Isso foi a forma de Deus dizer que estava presente. E o Senhor disse o seguinte através de Samuel: de fato vocês fizeram todo esse mal. Israel, pedir o rei somente não era um problema, queridos. O problema é por que eles pediam o rei, né? Israel, Deus tinha dado a lei para eles. Na verdade, todos eram responsáveis em cumprir a lei entre o povo de Israel. Esse, queridos, eu tenho certeza que é o melhor sistema possível que qualquer país pode implantar. O problema é que cada pessoa precisa ser responsável por si mesmo. Israel não quis saber disso. Israel desobedeceu ao Senhor. Israel pegou os ídolos, adorou os ídolos e fez todo tipo de maldade, conforme nós falamos até mesmo no sermão passado, queridos. Mas Deus estava fazendo algo diferente. O povo de Deus havia abandonado o Senhor no tempo dos juízos, mas agora Deus estava novamente estendendo a mão para o seu povo. Era hora de recomeçar, era hora de submissão, era hora de sinceridade, era hora de buscar o Senhor de todo o coração. Salmo 51, versículo 17, Davi nos diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Jesus é a oportunidade que Deus dá para todos os que quiserem
recomeçar suas vidas. Ele morreu para que você não precise morrer pelos seus próprios pecados. Ele morreu para livrá-lo da morte. Mas há, queridos, um fator que não é condicional. É necessário submissão, é necessário arrependimento, é necessário compromisso com a aliança. Você pode até dizer, mas é muito difícil no meu caso, a minha vida está muito complicada. Mas, queridos, a sua parte não é decidir o que consegue ou não consegue ser feito, porque a sua parte é confiar. Deus, Ele pode fazer. O Espírito Santo, Ele pode e vai atuar na sua vida, se você crer e se você se submeter a Deus. Lembre-se, Deus não espera de nós uma obediência perfeita, Ele espera de nós uma obediência sincera. Jesus foi aquele que viveu aqui na terra sem pecados. Nenhum de nós chegará a esse estágio, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Deus espera de você não é perfeição, mas é sinceridade. Entregar o seu caminho ao Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aos irmãos que estão chegando à nossa comunidade no dia de hoje, esse sermão que eu fiz, nós vamos receber 5 irmãos amados e queridos, Gabriel, Felipe, Juliana, Joana e Ana Meire. Eu queria dizer a vocês, esse sermão é dedicado a vocês nesse momento. Vocês estão começando um novo ciclo na vida de vocês. É o ciclo na Igreja Presbiteriana do Fonseca. Deus tem muito para vocês. Deus quer abençoar. Não é porque esse lugar tem poderes especiais, porque o pastor aqui é um santo homem de Deus. Não, queridos. Conforme diz a música do Fruto Sagrado, eu sou diferente, igual a todo mundo, Somos todos iguais diante do Senhor. O Senhor tem sim uma bênção para vocês, se vocês estiverem conectados na sua palavra, se vocês forem obedientes à sua voz, se vocês se submeterem não ao pastor de vocês, porque o pastor de vocês não tem diferença nenhuma, mas ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E nós demonstramos que estamos compromissados com a aliança. Quando nós não dizemos não ao pecado, quando nós caminhamos mais uma milha, quando nós passamos pelo caminho apertado e pela porta estreita. O Senhor, Ele vai abençoar a vida de vocês. É hora de recomeçar. É hora de não olhar para trás. É hora de renovar a aliança. É hora de se tornar um discípulo de Jesus ainda maior. É hora de conhecê-lo. Não de ouvir falar, como dizia Jó, mas de testemunhá-lo com os próprios olhos. Queridos, Deus está nos convidando ao relacionamento. Não se satisfaça com um evangelho parco e meramente religioso. Queria chamar os músicos aqui para frente. Deus, Ele nos convida a esse relacionamento, e há muitos que se acostumam a um relacionamento superficial com Deus. Não estão dispostos a servi-lo, não estão dispostos a viver comprometidos com Ele. Queridos, há uma mesa servida para cada um de nós. Essa mesa é estendida a cada um de nós. Você é filho. Viva como filho, desfrute as suas bênçãos, mas não se esqueça do compromisso que nós temos. Esse compromisso com a aliança do Senhor. E nesse momento, queridos, eu queria convidar você a cantar uma música. É hora de recomeçar. É hora de iniciarmos um novo ciclo na nossa vida. Se há algo que está fora, se há algo que saiu da linha, fale com o Senhor. Peça ajuda. Ele vai te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas não se fie na graça comum, essa qualquer um recebe. Ela é boa, porque o nosso Deus é bom, amados. Mas Deus tem algo especial. Escolha essa bênção especial, que são as bênçãos da aliança.